Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Ó, react. Tá gostoso, hein? React Tá gostoso. Vamos fazer mais react quando tiver desses aqui? Que é Dorival gostoso. já caiu, Pepe? Ainda não vai ter uma reunião sexta-feira, a CBF, com o Dorival, para entender o que aconteceu. O que será? O que aconteceu, Dorival? Né? Sobre o 4-1. Vai ter Pois uma é. reunião, provavelmente, para falar muito obrigado. Vaza! Vai com Deus, né, meu irmão? Mas já tem também os nomes aí. O preferido, Carlão Ancelotti. Depois Sim. Jorge Jesus. Depois seria o Felipe Luiz, que também já teria informado ao Flamengo que se for convidado não sairia. Ah, então tá. Seria mais ou menos o que aconteceu com o Muricy na época. O Muricy recusou sair do Fluminense pra ir pra seleção brasileira, lembra? Exatamente. É, eu acho que o Ancelotti é o nome porque ele vai ficar sem contrato, gente. Não faz sentido, tipo... Mas essa ordem aí, eu concordo. Vai É? no O Ancelotti, Brasil vai pra tenta. Copa, cara. Vai. Sim, Vai no Ancelotti, se não der. Jorge Jesus também acho que seria uma boa. sim. Eu também E acho que o aí, Abel seria uma boa, tá? O Abel também seria. Então, mas pelo menos se ficar nesses nomes aí, Sim. ok. Aquelas merda que surgiu lá, Carpini. Aí Ah, não, mas isso aí só que é humorzão, né? Pelo amor de Deus, hein, gente. Isso aí é complicado. Mas por que estamos aqui, Pepe? Elucide o público. Porque, né, depois de uma derrota acachapante, a gente fica de olho nos programas esportivos, né? Sim, eu não vi humilhante, muito né? ainda, Humilhante. exato. Porque o que a gente fala, Eduardo, o ódio movimenta o povo brasileiro. Tanto Oh, que a tive audiência aqui tá falando. Nossa live ontem bateu 7.000 pessoas simultâneas aqui para Sim. ver o que aconteceu e também o vídeo também sobre o Brasil bombando. E agora a gente viu alguns programas e o Mago Sormani, O do seu Mago. programa Na Placar, Sim. obviamente não poupou ninguém. Não, o Sormani foi até mais além, eu acho. Inclusive, vamos ver agora aqui. Eu vou botar aqui pra gente fazer um reactzinho Vamos, junto, vamos. tá? Tá Não aqui por pequenininha motivos- na tela? É. Já tá Ó, aqui no ó, corte, tá? placar, pelo amor de Deus, hein? Vou dar o crédito pra placar aqui, vou botar o link da placar aqui na descrição, tá? Caso tenha algum problema, é só mandar o e-mail, tem um contato aí no Futirinhas, tá? Só mandar o e-mail pra gente, a gente tira aqui a parte, sim. tá bom? Mas a gente vai comentar, porque afinal estamos falando uns dos outros. Inclusive, se quiser reagir a Futirinhas aí, também tá tudo liberado, tá? Tá tranquilo, isso aí não tem problema, a gente já falou isso aqui faz muito tempo. Você não pode pegar o conteúdo e só botar no seu canal aí. Agora, reagir, fazer outra coisa, tá tudo tranquilo, tá bom? Enfim, aqui o Sormani descabelando principalmente os atletas de Premier League. E eu vou ter o argumento Vai dar também, mas vamos spoiler, ver. Deixa né? o cara falar aí, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e pimba. Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. E eu falo de você, torcedor. De você, torcedor. Que fica aí babando, chupando o saco da Premier League e do futebol europeu. Vocês estão acabando com o nosso futebol. Sou eu. Não é possível que esse Murilo jogue mais que o Murilo do Palmeiras com que o Léo Ortiz. Não é E outra, aquele menino lá do Atlético, que era do São Paulo, que era bom jogador. Aquele cara que joga com fitinha lá, ó, barbudinho, loirinho. Lianco. O Murilo não joga mais do que o Lianco. Não joga. Mas vocês, seus Enzos e merdas, vocês que ficam babando na Premier League, vocês que babam pela Champions League, vocês são responsáveis por isso. Porque vocês ficam tweetando essa merda aqui o dia inteiro. Vocês ficam falando nas redes sociais e isso acaba impactando na mídia e na convocação da seleção brasileira. Não, a culpa é A mim, do vocês torcedor, não enganam. Eduardo. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Eu tenho 67 para 68 anos. Quando comecei a ver futebol, o bom do futebol tava aqui, não tava lá. Vocês não viram merda nenhuma, seus bostas. Entendeu? Isso, Parem que de mamar o saco da Premier League, porra. E da Champions League. Temos que valorizar o que é nosso aqui. Aí você pega jogos de quinta categoria na Europa, mas o gramado é bonitinho. Jogo de quinta cadeira. A arquibancada tá lotada, o uniforme é legal. Você olha e fala assim, puta jogo. É o caralho. São jogos ruins. Que isso, Mas você Sormani? pega um jogo Que do campo isso? escangalhado aqui no Brasil, Que que é é muito isso? melhor do que o jogo de lá, só que os caras falam mal daqui porque o campo tá escangalhado. É o tal do pacote. Embala o produto, Pacote. que é bonito. Então, gente, eu quero que vocês todos vão pra puta que pariu. Vocês Que é isso, Sormani? Que isso? Isso aqui é um canal family friendly. O cara Não, não faz cano e bateu a palma. Eu vou cincando e bateu palma, bicho. Vamos lá. Cara, Tem pontos e opinião. pontos, Eduardo. Tem pontos e pontos. Opinião, tá tudo certo. Mas vamos lá. Pepe, por favor, pega aí o meio-campo da Argentina de ontem. Os jogadores da Argentina de ontem.
Abre aí. Tem a tabelinha dos jogadores dos times, né? O Paredes joga onde? O Paredes joga na Roma, né? Vamos aqui, ó. Jogadores. Ok. O Paredes joga na Roma. O Depou joga no Atlético de Madrid. Ninguém joga na raiz do futebol Não, argentino. eu vou chegar lá, vou grande chegar maioria. lá. E pra mostrar que, assim, tudo bem, tá? Ele tem a opinião dele, tá tudo certo. Inclusive, Aqui, Sormani, achei você me aqui, ó. bloqueou. Você me bloqueou no Twitter porque você falou que o Bruno Mezenga era bom e eu falei que não, você me bloqueou, cara. Bota a imagem aí, ó. Tá aí, ó. Bota a imagem no meio aí de vez aqui, ó. Dá pra O quê? divide, te mandei aí, ó. Divide em 3 a tela. Eu, você e a imagem do meio aí. Ah, tá bom. Aqui quem sabe faz ao vivo, bicho. Ah, tá bom. no Deixa eu pelo. baixar aqui. Aqui, vai comentando com o público brasileiro enquanto eu vou fazer. Exatamente, Aqui é no a pelo, gente hein? vai mostrar aqui exatamente Aqui é no pelo. os jogadores, né, os titulares da Argentina ontem e os times que eles jogam. Sim. E aí a gente não vai ver ninguém jogando, por exemplo, Opa, deixa eu abrir no aqui, ó. futebol argentino raiz, né? É que aqui fica muito pequeno, né? Mas bota 3 telas. Deixa eu dar. esse aqui Opa, dá. aqui fica Aí. cortado, fica ruim. Aqui Aí tá bom, vai. Tá Dá bom, pra tá ver. bom. Tá bom. Ah, e são os titulares, Eduardo. Tem Sim. algum jogando no Super Campeonato Argentino raizão? Não é esse nem o ponto aqui. Não, É você mas- pegar o tamanho dos times que Ué, os caras jogam. Sabe né? por que não vai reclamar? Porque tá dando certo, mas... Tá, e aí, a Super Premier League aqui, como ele diz ali, jogos horrorosos, mas o futebol local não tá presente aqui no time titular da Argentina. Pois é, aqui você teria, provavelmente, você Vasconcelos no ano passado, o Almada que tava no Botafogo. Só. De resto, todo mundo jogando futebol europeu, né? Todos eles estão no Segunda futebol prateleira, hein? europeu. E aqui, de primeira prateleira, vá lá, pelo menos financeira, você vai ter o Liverpool, o Chelsea, né? Que são de primeira financeiro, prateleira. É, financeiro e o Tottenham, né? Que o Cristiano Romero joga no Tottenham, que é um Big Mas Six. esportivamente falando aqui, Esportivamente, só o Liverpool. é segunda prateleira tudo aqui. Não, o Liverpool Só o não, Liverpool, né? só. É. Só o McAllister. Só o McAllister, que estava no Brighton. Que joga. Que joga o fino pouco da tempo bola, atrás estava. O McAllister é um senhor jogador, cara. Eu acho que a presença do jogador, independente do lugar que ele joga, é complicado. Por exemplo de jogadores da seleção brasileira, o Murilo. Então, se o Murilo estivesse no Corinthians ainda jogando fino da bola, tava bom. Porque ele tá na Premier League e já não presta. O Lianco ele tava no Southampton, na segunda divisão do futebol inglês, Aí e quase prestava. não jogava. Então, aí lá ele não seria bem visto. Como ele joga aqui, e é um jogador ele é bom. que Não tô gosta falando que ele é ruim, hein? Bom Não, zagueiro. eu acho que até pro clima de Brasil e Argentina é de se pensar num jogador de Lianco. Não, você é um bom zagueiro. Gosto muito do Lianco. Acho ele um baita zagueiro. Não deu certo no futebol europeu. Não é esse o ponto aqui. Só tô dizendo que é muito complicado você usar esse argumento. Porque, por exemplo, o André. O André no Fluminense era craque. Aí o André foi pra Inglaterra e ele passou a não valer mais. Ele Porque não joga no bola. Wolverhampton. Exato. Entendeu? É complicado. Então, assim, você tem alguns que você pode fazer comparações. Até acho que o Léo Ortiz faz por onde merecer convocação pra seleção brasileira. Mas Você ele- pode até não, discutir quem é tá bom, melhor e mas tal. ele citou o Léo Ortiz. O Léo Ortiz entrou bem ontem. Então, o Léo Ortiz entrou muito mal, né? O Wesley é um baita Aí lateral. ele- Ontem não foi aí bem. ele não presta, porque os caras do Flamengo falam que o Léo Ortiz... O meu zagueiro joga de 10. Então, Porque ontem tem o qualidade. representante de futebol brasileiro, o Arana, foi lateral esquerdo titular e o Flamengo teve um lateral direito titular. Os dois não foram bem. O Arana Não, foi fora pior bem. ainda. Foi o pior jogo do Foi Arana. um dos piores do time, foi o Arana. E é o que joga aqui. E aí, E joga aqui. E é um baita lateral, não é esse o ponto, né? Não. Por exemplo, eu acho que o Gerson é uma solução pro meio de campo. Porque ele deu certo ali com o Bruno Guimarães, Sim. os dois se complementam e tal. Funcionou. Não é porque ele joga no Brasil ou porque ele joga na Inglaterra que ele vai ser bom. Eu acho que a gente não pode simplesmente fechar o olho pro futebol brasileiro e achar que só na Europa tem não. bons jogadores. Isso aí a Esse gente é o meu defende. ponto. Isso aí. né? Eu acho que então, mas aqui é isso. Mas Você nem não tanto pode- a Chico quanto a Francisco. Não pode fazer o inverso também. Você não pode fazer o movimento pros dois lados. Você não pode simplesmente fechar aqui, ó. Eu não vejo mais nada que acontece aqui. Cara, esse é o Lá ponto. Tipo fora. o Estevão. Eu também não posso fechar o olho pro que tá acontecendo aqui. Você tem que chamar o quê? Os melhores do momento, independente se estão jogando aqui, estão jogando lá, se tá jogando Sim. na segunda divisão da Casa do Chapéu. Exato. O cara tá bem? Obviamente que ele tá Segunda disputando- divisão é um exagero, né? Não, mas se ele tá jogando jogos grandes na Europa, você não vai chamar? Por quê? Qual Pois é. é o motivo de você não chamar o Rafinha, que foi mal também, Vinícius Júnior? Os caras estão jogando Então. os maiores campeonatos. Ai, não é bom que nem aqui. Porra, a gente vê quando Os tem dois mundial, goleiros. Quando a gente tem mundial, a gente vê, é muito parelho. A gente vê que também não é. Vamos ver também agora o mundial. Vai ser uma boa... bom Comparação. parâmetro pra gente ver aí os times brasileiros contra times até menores, que geralmente é os pica, né? Agora a gente vai ver das
prateleiras inferiores se dá pra bater de frente. Eu acho que dá, mas vamos ver. Mas, por exemplo, você vai pros goleiros. O goleiro da Argentina é muito bom. O Dibu Martins é, inclusive, eleito o melhor goleiro do mundo. Eu não acho justifique, mas é um baita goleiro. Mas nada demais. Tudo bem, é um baita goleiro. Ok. Mas joga no Aston Villa, que é um time de segunda prateleira na Inglaterra. Os dois goleiros da seleção brasileira, um joga no Liverpool, que é o atual líder da Premier League, e o outro joga no Manchester City, que não tá numa temporada boa, mas vem sendo campeão ano após ano aí na Premier League, né? Os dois goleiros estão nos times mais fortes da Inglaterra nesse momento, né? Historicamente, tanto que são os dois únicos campeões de Premier League, são os dois. E eles são titulares desses times. Eles não prestam pra seleção brasileira. O goleiro do Aston Villa, um monte de gente fala, ele é melhor, ele não sei o quê. E, cara, não é nem esse o ponto, só tô dizendo assim, por que que ele é uma solução joga na Inglaterra e o goleiro que joga brasileiro joga na Inglaterra não presta? Entendeu? Não é a Premier League em si. A Premier League é uma baita liga, é só você parar e acompanhar, tá? O brasileiro também tem qualidade. O Campeonato Brasileiro tem qualidade. Isso aqui a tem gente qualidade defende. sim. Exato. Até o movimento mais comum é dizer que os daqui não prestam, né? Então assim... E a gente sempre defendeu, se o cara tá muito bem aqui, você tem que ser chamado. O Sormani, inclusive, ele subverte, ele simplesmente transforma a conversa num outro sentido, né? Simplesmente o que tá lá fora é uma bosta, então... Pois é, então não é bem assim. Porque, cara, se esses caras estivessem no Brasil, o Sormani estaria com um discurso como? Porque eles estavam no Brasil até outro dia. Tirando algumas exceções, tipo o Matheus Cunha, que praticamente jogou no futebol brasileiro, jogou só na base. Tá bom, só jogou no futebol europeu. Vá lá, o Andrés Pereira, vá lá, só jogou no futebol europeu. Também que veio pro Flamengo também recentemente, né? Então assim, mas fez a carreira basicamente no futebol europeu. Mas a maioria desses atletas aí que estão sendo convocados, eles jogaram boa parte da carreira aqui também. Mesmo jovens, o Murilo foi um baita zagueiro no Corinthians antes de ir para o Nottingham Forest, onde ele é um dos melhores zagueiros do time, que está na terceira posição do campeonato mais difícil de liga do mundo. Sim. Ele tá fazendo uma baita temporada. Foi muito mal ontem. Uma coisa não anula a outra. Exato. É esse o ponto. Uma coisa não anula a outra. O Marquinhos, foi mal que tá anos na seleção brasileira, tipo, ele tá fazendo uma baita temporada pelo PSG, tá? Inclusive na Liga dos Campeões, tá fazendo uma baita temporada. Ontem foi muito mal também. Foi muito mal também, cara. O Joelinton, que no Newcastle é bom jogador, na seleção brasileira foi muito mal. Quando o conjunto não funciona, não adianta. Eu acho que o atleta tem que ter responsabilidade, faz sentido. Você não pode isentar o atleta de responsabilidade porque afinal ele está em campo. Agora, quando o conjunto ninguém joga bem, é porque o técnico tá fazendo um trabalho ruim. Sim. Independente se é o jogador daqui, de lá. Não adianta. Você poderia ter colocado 23 do Brasileirão. Você acha que ia acontecer alguma coisa? Quando a gente fala no vídeo, a gente falou tanto no vídeo quanto na live. Pô, se o Brasil hoje, a prova aconteceu hoje, o Brasil enfrentou hoje a melhor seleção do mundo, que é a Argentina, tá? Junto com a França, acho que são as duas seleções mais fortes do mundo hoje, né? E mostrou que tá abaixo. Mostrou. Isso tem que foi correr atrás. provado. O Brasil vai bem, vence, mesmo com dificuldades, equipes do segundo escalão, que é Colômbia, né? Vai ter dificuldade, mas vai vencer, sabe? Talvez sei lá, nem Croácia eu vou chutar, vai. Dinamarca, que tá bem nesse momento, mas sim, são equipes já que são fortes, que têm sua qualidade, mas que não vai conseguir bater de frente com o Brasil porque o Brasil sobra. Agora, equipes mais arrumadas, com mais talento, o Brasil tá bem abaixo. E é isso que tem que correr atrás. Esse é o ponto. Agora, só criminalizar a Premier League, dizer que tá todo mundo errado, esses caras não prestam porque o campeonato é só frufru e o caramba, cara, não faz sentido. E falar também que os jogos são fracos lá, pelo amor de Deus, né? Pois é, e boa parte dos jogadores da Argentina jogam na Inglaterra também. Então, pra eles, tudo bem. Pra gente, não. Então, os jogadores da Argentina que jogam jogos ruins fora, porque é tudo de segunda prateleira que a gente falou, só o McAllister. De novo aí. Então, a gente tá vendo aqui. Lyon, Tottenham, Benfica. Esses caras que jogam esses jogos... Atlético de Madrid, que é a terceira força da Espanha. Ruins, como foram ditos aí... esses caras aqui, então, simplesmente se fosse com camisa amarela, não entregariam nada. Ó, camisa azul, beleza. Joga. O Aston Villa. O Aston Villa fez uma Champions League razoavelmente boa, né? Mas na Premier League não faz uma grande temporada. Tá na primeira parte da tabela, mas não é aquele... Olha, está brigando por vagas europeias, né? O Atlético de Madrid tá brigando pelo título espanhol, ok, tá ali na briga junto com o segundo e terceiro jogos colocado. Contra o próprio Real Madrid e Barcelona, sempre... Pois é. Pô, teve o 4x4 recentemente contra o Barcelona, é um baita jogo. O Tottenham tem uma temporada horrorosa, tá lá para 12º lugar na Premier League. O Benfica é uma das três forças do campeonato português, tá? Joga Otamendi aí. O Lyon
também faz uma temporada razoavelmente boa comparada às outras temporadas do Lyon nos últimos anos, mas também não é nada demais dentro da Liga Francesa, tá? A Roma tá numa temporada bem fraca comparada às anteriores. O Roma tá ali por volta do 8º lugar no Campeonato Italiano. Aí o Chelsea tá uma temporada melhor comparada às outras também, melhorou aí com o Maresca como treinador, tá ali sondando entre os 4 primeiros lugares da Premier League, né? Comparado à última temporada, melhorou. O Liverpool é o quem sobra aqui, que é o líder da Premier League, mas já tá eliminado da Champions, inclusive pelo PSG. E esses são os jogadores que representaram a Argentina no jogo de ontem. Entende? A maioria joga no futebol europeu também. Então, pra Argentina, tudo certo, cara. Mas o que Sabe? eu tô É falando, momento, né? O encaixe do time é diferente, o treinador tem mais tempo, é tudo O isso. problema não é jogador, gente, pelo amor de Deus. O problema Acho que não é atleta, cara. O material humano que o Brasil tem. Você acha que bem treinado, bem desenvolvido, não ia dar coisa boa? Porque. Cara, o ataque do Brasil é Barcelona e Real Madrid, velho. O ataque do Brasil. Exatamente. Barcelona e Real Madrid. Literalmente, Falou, Barcelona e Real jogam Madrid. jogos ruins lá. Claro, o Real Madrid pega um Getafe, vai ser jogo. Mas a mesma coisa que o Flamengo vai jogar contra o Cuiabá é jogo foda. Você nunca solta todo mundo, não, cara. Você sofre também. Não tem como só ser jogo pica. Todo campeonato vai ter jogos mais disputados, jogos com qualidade menor. Aqui e lá, obviamente. Mas falar que os jogos lá são horríveis, mas tem o embrulho é bonito. Porra, não é só o embrulho, né, gente? Pelo E outra, não é nada contra o Sormani, tá? Eu acho o Sormani da hora, mano. O Sormani é gente boa, né? Inclusive, meus amigos foram entrevistar ele lá. Pô, gente boa pra caramba. Não é esse o ponto. Só tô dizendo que é um exagero, né? Eu entendo que isso gera debate, que a gente tá aqui, inclusive, fazendo vídeo por causa disso, né? Que é pra inflar o programa e tal, né? Mas é um exagero completo, assim. Não faz nem sentido. Não, eu achei um pouco exagerado. Eu achei que foi o... Voltei! Porque Sim. o nosso Catrá, o acesso negado bombou, né? Talvez aí ele Sim. se empolgou e quis fazer uma parte 2. Mas eu também acho que é substancial que esses grandes jogadores joguem em clubes menores do futebol inglês, né? É porque mudou a realidade também do futebol, cara, de como compra jogador, compra geralmente muito jovem. Tanto o André demorou para ir pro futebol europeu que os clubes que foram comprar ele já foram menores. Era Liverpool, demorou, já foi o Wolverhampton. Entendeu? Era o Liverpool que queria ele. Lembra que o Klopp tinha pedido? O futebol dele magicamente ficou um cocô porque ele foi embora. Porque ele joga na Inglaterra agora, sabe? É complicado. O João Gomes, pô, no Flamengo ele era uma solução. Fez falta pra caramba. Aí foi pra Inglaterra e virou um lixo. Se o cara Entendeu? que for um puta jogador aqui for jogar uma divisão inferior lá, ele vai deixar de jogar bola? Não necessariamente, né? Eu acho que eu tô tem as falando. escolhas que a gente fala. O cara vai pra Rússia, ele tá escolhendo não ser mais parte, né? Agora o cara vai pra Inglaterra, ele sabe que vai continuar Henrique sendo deixou parte. de jogar bola porque foi pra Rússia? Não. Deixou de querer representar a seleção. Se tornou Aí um sim. jogador pior do que ele era no Botafogo? Destaque Não. aqui. Lógico que não. Indo bem na seleção? Ele deixou de saber jogar porque foi jogar na Rússia, que a Rússia é hoje terceiro prateleira pra baixo. Sim. Não. É pela visibilidade, né? Pode ter time bom, mas ninguém vê. Exato. Mas é isso. O lugar que o jogador está não é o mais importante. É o que ele tá jogando, gente. É lógico que o jogador vai influenciar o lugar que ele está, depende da visibilidade que ele tem, né? Você não vai convocar um jogador que hoje joga no Japão. Era diferente dos anos 90 que você tava transmitindo ali, os jogadores da seleção estavam no futebol japonês e era uma liga que investia muito dinheiro, tanto que a gente teve jogadores campeões do mundo representando a seleção brasileira. Entendeu? A gente tinha aquilo ali, César Sampaio jogou na seleção brasileira jogando no Japão, Dunga, o Evair, representaram o Zinho, representaram a seleção brasileira jogando pelos clubes japoneses. É normal, quando você tem visibilidade, mesma coisa que aconteceu com a China. Isso vai mudando, a MLS tem isso, a Arábia Saudita tem isso, mas no geral, o futebol europeu oferece esse tipo de jogador. Foi a Itália um tempo, agora é a Inglaterra, gente. Antes era tudo na Itália, esses caras todos jogavam na Itália. O Zico jogou na Udinese, o Falcão jogou na Roma, o Toninho Cerezo jogou na Sampdoria, tudo jogador de seleção. Que tenho certeza absoluta, e eu não tô comparando o talento, até porque eu acho que esses caras eram mais talentosos, mas eu tenho certeza absoluta que o Sormani deve pagar pau pra esses caras. Pô, o Sócrates jogou na Fiorentina, O cara. Tafarel tava em que time mesmo? Aquele time pequeno lá? Regiana, quando jogou com a Copa Exato. 94, emprestado pelo Parma. Entendeu? Isso não é simplesmente o lugar que o jogador está. Entende? É esse o ponto mesmo. O Pepe problema falou não muito é- bem. O problema né? não é jogador, gente. Então, mas é isso. Esses atletas aí históricos de seleção e no outro momento e tal, eles também representaram clubes pequenos nos outros países, por quê?
era diferente também, todo time tinha um limitador de 3 atletas extracomunitários, né? Principalmente na Itália, que era o campeonato mais forte. Então, assim, você tinha brasileiros ali, mas em vários outros times também que não iam brigar pelo título. Eles não estavam na Juventus, na Inter de Milão e no Milan. Eles estavam nos outros, porque os outros já estavam cheios. Entende? Então, assim, o Careca jogava no Napoli. E era jogador de seleção brasileira. E era um cracaço, velho. E o Napoli não é um time que luta por título todo ano. Entende? Esse é o ponto. É a realidade de hoje. Hoje é a Inglaterra que é o campeonato mais forte, tem mais dinheiro. Os times pequenos da Inglaterra têm dinheiro. Eles têm dinheiro pra contratar jogador. E eles contratam, cara. E eles montam times. E aí a gente vai vendendo esses atletas. Então é uma conversa que não depende só dos clubes comprarem. Depende da formação. Aqui a gente abriu mão da formação de meias. A gente abriu mão pra vender ponta. Porque a Inglaterra compra ponta. Então vamos fazer ponta. E o Dorival faz o quê? Mete ponta na seleção. Todo time é ponta, coloca ponta. Ontem foi assim, evidente, a gente percebeu. Ele só colocou ponta, não tinha meio campo. Você vai ter lá o Rafinha que pode ajudar no meio de campo? Vai. Dependendo do jogo, vai encaixar melhor? Vai, mas você não tem um meia criador. Ele não colocou um meia criador, ele tirou todos. E a solução é justamente um cara que joga na Inglaterra, que é o Andrés Pereira. Ele é a solução desse meio de campo. Você botar o Andrés Pereira junto com o Neymar ou com o Rafinha e 2 atacantes, tira o Rodrigo do time titular, que seja, tira o Vinícius Júnior, testa com 2 atacantes e você vai ver a magia acontecer. Cara, eu vou apostar meu butico, se botar 4-4-2 com o Andrés Pereira como meia e mais um meia, vai dar certo. Eu tô falando agora, tá? Mas é esse 4-3-3 que não tá funcionando, cara. Vai pra uma outra, vai pra um 3-5-2, vai pra um 4-4-2. Joga 2 linhas de 4, sei lá, um 4-1-4-1, sei lá, mano. Faz alguma coisa diferente. É preguiçoso, né? Você joga o 4. É preguiçoso. Vai, é Brasil. E não é o Dorival, tá? Era o Diniz, era o Tite, e vai voltando, o Mano Menezes, e vai voltando. Pô, cara, todos os técnicos são isso. O último que usou um 4-4-2 foi o Dunga, em 2010. Quando ele vai pra outra, depois que ele vai pra segunda passagem, já é 4-3-3 também. E não funciona. Não tá funcionando? Volta, cara. Não precisa fazer evolução, não. Os clubes europeus estão fazendo 4-4-2 já. A Argentina jogou no 4-4-2 e amassou o Brasil. O Brasil, o 4-3-3 não tá funcionando. Sim. Aliás, ontem a Argentina nem foi 4-4-2, foi um 4-5-1. Tinha um atacante que era o Julián Álvares e o Almada e o Depou como meias, cara. E o McAllister. Eles até abrem na ponta. O cara que joga no meio de campo, você tem um meio de campo mais povoado, não quer dizer que o cara não vai abrir na ponta. Sim. Quer dizer que ele é meia, ele é criador. Só isso. Olha só funcionando. Que milagre, né? Não, que absurdo. Meu Deus, cara, tipo, eu fico... Foi o que a gente falou na live. Às vezes o óbvio tá escondido no olho do treinador, que não é possível. Eu fico incomodado porque, tipo, eu tô vendo isso e os caras que estão lá não vêm, mano. Eu tô vendo, cara. Que vivem disso. É, tipo, beleza, pô, caramba, eu preciso do Vinícius Júnior na esquerda. Mano, tudo bem, é uma referência só pra comparação. Também, Eduardo, os jogadores, eles são treinados pelos melhores técnicos do mundo. Eles observam isso aí. Será que não é possível? Ninguém chega ali, ô professor, vamos... Será que não é interessante fazer isso? E eles são gigantes, perto do Dorival aí hoje em dia. O Real jogou a temporada inteira passada com 2 atacantes, cara, sem centroavante. Você acha que eles não têm moral de ver, pô, não vai funcionar isso aí, professor. Vamos rever isso aí. Não é possível também. Então, mas a temporada passada inteira do Real jogou sem o 9. Jogou com o Vinícius e o Rodrigo no duplo de ataque, não funcionou? Eles não ganharam a Champions League? Sim. Pô, cara, então assim, é isso, assim, nem olhar pro lado os caras olham. 4-3-3. Ah, tem que ser 4-3-3 porque é assim que funciona. Ah, eu não posso abrir a mão do Vinícius na esquerda. Meu irmão, joga com o Vinícius segundo atacante. Se o cara não se adapta, dane-se o cara. Tipo, em 70 o Zagallo não achou um jeito de jogar com 5 camisa 10 e achou e não jogou. Os caras têm que se sacrificar pelo esquema também, velho. Olha, o melhor esquema é esse aqui. A gente vai ter que encaixar aqui. Vinícius, você vai ter que encaixar como segundo atacante, tá? Igual no Real Madrid. Nossa, que problema. Eu quero jogar aberto na esquerda, preso lá. Não. Sabe? Ó, Rodrigo, agora você reserva, cara. O Vinícius vai ser o segundo atacante. Você vai ser banco pra ele. A gente tem que jogar com 4 no meio de campo. Tudo bem? Tudo bem. Você acha que o cara fala, não, se eu não jogar, não me convoca mais. Porra, bicho. Abre um pouco a mão de ponta e começa a investir na criação de jogo. Talvez funcione. Né? Mas não tem camisa 10. É complicado. Né? A gente tá com uma escassez de 10 no mundo todo, né? Ah, pô, mas tem países que estão investindo, cara. A Alemanha investe, tem o Virtus e o Musiala, que são com 2 camisas 10, né? Jogam na ponta se precisar, mas são camisas 10 de origem. A Argentina tem investido na criação de camisa 10. O Almada é camisa 10. A base aqui é pegar o moleque, fazer correr na ponta e vender, fazer dinheiro. O McAllister, ele joga de 10 e joga de 8.
Entendeu? O próprio Estevão, O Estevão era um 10 e empresário- virou O ponta. empresário dele fala que ele gosta de jogar onde? De 10. De Só que meia. no Brasil jogam ele na ponta. É. Ou seja, é isso aí. É pegar o moleque pra driblar na ponta e você conseguir vender melhor. É isso. É isso. Então, assim, o Bellingham se mostrou como um camisa 10. Foi formado como um volante, mas foi avançando e virou um camisa 10. É isso, cara. Os jogadores estão se adaptando a isso de novo. E o Brasil lá, ai, nossa, quando a Europa fizer, vocês vão fazer também? Já tá fazendo. Pois é. Né? tá atrasado. Olha, vamos voltar às origens do futebol brasileiro, formar camisas 10. Uau! Pô, cara, olha pra própria história. Os maiores jogadores da história do futebol brasileiro são camisas 10. São formados ali. Pelé, Zico, Ademir da Guia, tudo camisa 10. Uma diferente um pouquinho do outro, mas camisas 10, cara. É só olhar pra própria história. Não precisa buscar fora a referência. Olha pra própria história, mano. Mas enfim, né? Quero saber a sua opinião, você que está aí. Deixe seu comentário, que é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Ô, Eduardo, Diga. amanhã a gente tá aqui 10h30 na live. 10h30 da manhã estaremos aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.